Olá para você que acompanha meu canal, tudo bem? Espero que você esteja bem, feliz, com saúde, com a saúde mental em dia. Esse é o vídeo 2 da playlist de Física Experimental, Laboratório de Física 1. Em especial, esse vídeo consiste na parte 2 do vídeo 1, Medidas, Erros e Incertezas, que se você não viu, você pode estar acompanhando no link que está aparecendo agora aí na tela. Clica lá e assiste para poder entender melhor o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre propagação de erros. Ou seja, suponha, por exemplo, que eu queira encontrar a energia cinética de um projétil que viaja com a velocidade v e uma massa m. A sua velocidade e a sua massa foram medidas. Assim sendo, certamente eles têm erros associados. Quando eu fizer o cálculo da energia cinética, como eu posso encontrar o erro associado com a minha resposta na energia cinética? A solução para esse problema está na teoria de propagação de erros, ou propagação de incertezas. Você consegue obter essa resposta a partir de um cálculo, e é este cálculo que nós vamos desvendar aqui. Vamos começar com o caso mais simples possível, que é o caso onde a minha função correlata depende apenas de uma grandeza medida, ou seja, é um caso em que você está lidando com uma função de apenas uma variável, ok? Então, considere, por exemplo, que eu tenha duas grandezas, tá? Uma grandeza A e uma grandeza X, tal que o A é uma função de X. E aí eu vou pegar e vou medir o X. Então eu vou medir a grandeza X. Quando eu faço isso, eu obtenho um valor mais uma incerteza vezes a unidade de medida. Certamente, quando eu calcular o A como uma função do X, você também deverá ter um valor somado ou subtraído de uma incerteza vezes a unidade de medida. E a pergunta fica: como será que eu encontro essa incerteza do A? Que certamente deve ser uma função do erro do X. Como que eu obtenho isso? Tá? A resposta está na derivada, pessoal. É possível mostrar que o erro associado com a grandeza A vai ser igual à derivada da função f de x em relação ao x multiplicado pela incerteza do x. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a incerteza associada com uma função de apenas uma variável. A fim de entendermos melhor o problema, bora fazer um exemplo? Então, bora. Exemplo 1. Uma massa de 100 gramas de gelo sofre uma fusão. Sabendo que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, 80 calorias por grama, e que o erro na medição da massa
foi 0,5 gramas, qual o calor, a quantidade de calor adicionada à amostra e a incerteza associada. Então, o primeiro problema é muito simples, né? Apenas para a gente testar. Nós já sabemos que, nesse caso, a quantidade de calor trocada, se não houve mudança de temperatura, vai ser apenas a massa vezes o calor latente de fusão. E no nosso problema, a massa medida em uma balança, né, foi 100 mais ou menos, então aqui é 100,0 mais ou menos 0,5 gramas. E o calor latente de fusão é uma constante que ele manda considerar 80 calorias por grama. Como que a gente resolve esse problema? Primeiro, bora encontrar o calor, né? É claro que o L vezes o M vai dar quanto? Vai dar 100 vezes 80, que dá 8.000, né? Só que eu ainda não tenho uma resposta, porque eu preciso da incerteza do erro associado com o calor. E esse cara aqui vai ser o quê? A derivada da fórmula em relação à massa vezes a incerteza ou o erro na massa. Às vezes eu acabo chamando o erro de incerteza, porque aqui eu estou considerando que o único erro que está associado com o problema é um erro de escala, tá? E pelo que vimos no nosso vídeo anterior, nesses casos nós iremos considerar uma equivalência, tá ok? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o erro do calor vai ser LF vezes o erro da massa. Tudo bem. Quando eu substituo, o que é que vai ser? 80 vezes 0,5, que dá 40 calorias. Ou seja, qual é o erro associado com o calor? 40 calorias, de modo que a resposta para o meu problema é o que? A quantidade de calor trocada é 8.000 mais ou menos 40 calorias. Então, essa é a resposta para o exemplo 1. Vamos fazer mais um exemplo simples, tá? Vamos fazer o exemplo 2 agora. Tudo bem? Exemplo 2. Usando uma régua milimetrada, foi medido o lado de um cubo obtendo-se 10 milímetros de lado. Responda.
Qual o erro de escala da régua? É uma régua milimetrada normal, tá? Letra B. Calcule o volume do cubo e encontre seu erro associado. Tudo bem? Bora fazer esse segundo problema aqui. Problema simples, né? Mas muito instrutivo para nós. Então, no início do problema, ele diz que foi medido 10 milímetros de lado. Você sabe que em uma régua milimetrada, você tem um instrumento não analógico, tá? Você tem um instrumento não analógico e que a menor divisão desse instrumento é 1 milímetro, não é isso? Então, aqui seria 10 milímetros e essa divisãozinha aqui é 1 milímetro. Vimos que o erro de escala, que nesse caso eu vou chamar de ΔL, para um instrumento não analógico, é a menor divisão da escala dividido por 2. Então, o erro de escala da régua vai ser o quê? 1 sobre 2, que é 0,5 milímetros. E essa é a resposta da letra A. Tranquilo, né? Aí, bora agora resolver a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte, olha, eu quero que tu encontre o volume do cubo acompanhado da sua incerteza. E, obviamente, isso aqui tem que ser em milímetros cúbicos. Primeiro, volume do cubo é o quê? É lado elevado ao cubo, não é isso? Então, qual vai ser a incerteza desse volume? Vai ser, obviamente, a derivada do lado ao cubo em relação ao lado vezes a incerteza do comprimento. Ok? Tudo bem? Então, claramente, a expressão para incerteza ou para o erro de escala associado com o volume vai ser o quê? 3L ao quadrado vezes ΔL. Tá ok? Como o L é 10 milímetros, então o ΔV vai ser o quê? 3 vezes 10 ao quadrado vezes 0,5. 3 vezes 100 é 300, vezes 0,5 é 150. Então, isso aqui é o erro associado com a medida do volume. O volume V é lado ao cubo, que vai ser 10 ao cubo, que você sabe que dá 1000. Então, a resposta certa para o problema é o quê? Volume é 1000 mais ou menos 150 milímetros cúbicos. É importante ter o domínio disso, porque durante as práticas experimentais, você vai usar isso muitas vezes. Você vai usar isso muitas vezes. Então, tem que saber, tá? Tem que saber. Tudo bem? Perfeito. Ok. Então, esse é o caso mais simples, quando você está lidando com função de apenas uma variável.
E se eu tiver uma função de mais de uma variável? Como é que a gente faz? Não é muito diferente, tá? É a mesma coisa no fim das contas. Então agora eu quero que tu considere 4 grandezas. A, X, Y e Z. E aqui vem algumas considerações. Considere que as grandezas X, Y e Z são totalmente independentes. Então, X, Y e Z são independentes. Tudo bem? E o A é uma função dessas outras 3 grandezas. Então, obviamente, eu vou medir o X e eu vou obter o X mais ou menos delta X vezes a unidade de medida. Para o Y, eu vou obter o Y mais ou menos delta Y vezes a unidade de medida. E para o Z, eu vou obter um Z mais ou menos delta Z vezes a unidade de medida. E como é que eu vou obter, então, a incerteza ou erro do A em função do delta X, do delta Y e do delta Z? Para obtê-la, eu preciso das derivadas parciais, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: o delta A vai ser igual a raiz quadrada de derivada do f em relação ao x vezes o delta x, que é a incerteza ou erro de escala do x ao quadrado, mais derivada do f em relação ao y vezes delta y ao quadrado, mais derivada do f em relação ao z vezes o delta z ao quadrado. Então, para você obter este erro associado com o A, você precisa das derivadas parciais. Del f, del x, del f, del y e del f, del z. E como é que eu calculo isso? É só você calcular a derivada e quando você estiver calculando, considerar, por exemplo, se eu estou calculando o x, eu considero o y e o z como constantes e apenas o x é variável, tudo bem? A fim de ilustrar melhor, bora resolver um exemplo simples, tá? Então, se deseja calcular a energia cinética de um carro de massa 300 quilogramas, tá? Com erro de 1 quilograma, que se move a 20 metros por segundo, com erro de 1 metro por segundo. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, observe, eu tenho um carro, tá? E aí, opa, perdão.
carro, tá bem? E aí eu quero calcular a energia cinética desse carro. É um problema bem simples, só para exemplificar mesmo. Então eu tenho que a massa medida do carro foi 300 mais ou menos 1 quilograma, enquanto que a velocidade do carro foi 20 mais ou menos 1 metro por segundo. Tudo bem? Então, claro que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, que vai ser o quê? 300 vezes 20 elevado ao quadrado sobre 2. Dá 300 vezes 200, né? Que dá 60.000 joules. Mas como eu vou calcular agora o erro associado com essa energia? Para calcular esse erro, aí eu tenho que usar aquela expressão lá, ó, que o erro da energia vai ser igual a raiz quadrada da derivada da energia em relação à massa vezes o erro da massa, e isso aqui tem que ser elevado ao quadrado, mais a derivada da energia em relação à velocidade vezes o erro da velocidade também elevado ao quadrado. Como é que é a derivada da energia em relação à massa? Isso vai ser o que? Derivada em relação à massa de 1 sobre 2 sobre 2 mv2. Então isso dá v ao quadrado sobre 2, não é? Derivada da energia em relação à velocidade. Isso é a derivada em relação à velocidade de 1 sobre 2 mv2. E isso vai dar n vezes v, né? Então, quando eu coloco na expressão da incerteza, o que eu vou ter? O erro, né, da incerteza, eu vou ter delta m vezes v2 sobre 2 elevado ao quadrado, mais delta v vezes mv elevado ao quadrado. Não é isso? Tudo bem. Os delta é tudo 1, né? Então, substituindo, o que é que eu vou ter? Raiz quadrada de 20 ao quadrado sobre 2 mais 300, perdão, porque tem outro quadrado, né? Vezes 20 elevado ao quadrado. Quando você faz essa conta, você vê que o delta SC é algo próximo de 6.003 joules. E eu ainda não mencionei nada sobre algarismos significativos, que nós vamos falar em outro vídeo, em outra aula sobre isso, tá? Peço que aguarde pacientemente. Então eu vou ter que a energia vai ser o quê? 60.000 mais ou menos 6.000
áudios. E é isso. Sobre propagação de erros, é isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Espero que tenha gostado, que sirva de alguma forma para que você melhore o seu conhecimento. Forte abraço. Qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários da plataforma. Forte abraço a todos.